Fala, galera estudiosa, povo biológico. Meu nome é Fernando Santana. Eita, quase esqueci meu nome aqui, ó. Meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de biologia e estou aqui com vocês para que a gente possa fazer algumas questões do Enem, para que a gente possa relembrar alguns temas, alguns tópicos. E para isso, eu peguei a prova do Enem de 2020, a prova amarela da primeira aplicação, da aplicação regular, beleza? Dentro dessa prova eu escolhi algumas questões. Hoje eu vou trabalhar com vocês com a questão 100. A questão 100 dessa prova diz o seguinte: plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo... Ok, antes da gente ir para a resolução da questão, vamos trabalhar com a questão, vamos aproveitar esse momento, vamos estudar essa questão, vamos ver o que ela traz para a gente. Como eu sempre digo, né, para o Enem, eu entendo muito que competência é conteúdo, tá? Habilidade é resolução. Então eu vou, a partir dessa questão, entender qual é o meu conteúdo, qual é a minha habilidade em resolver isso aqui, né? As questões do Enem são formadas por 3 blocos. Eu tenho o primeiro bloco, que é o texto base. Esse texto base direciona as minhas ideias, direciona o meu conhecimento para o foco em si da questão. Então, quando eu leio esse texto base, eu entendo que ele está falando de plantas pioneiras. E aí, no momento em que eu foco nisso, eu pego toda a bagunça de conhecimento da minha cabeça e eu direciono para a temática de plantas pioneiras, que na verdade é um tema que eu discuto muito na ecologia, né, na ocupação dos ambientes, no processo de sucessão ecológica. Então esse texto base acabou direcionando o meu foco de atenção para um tema específico da biologia. Tá? O texto base também apresenta dados, apresenta situações problemas, apresenta modelos experimentais, né, que eu vou tentar entender, e muitas vezes o texto base apresenta resultados desses experimentos ou organiza esses dados em gráficos ou tabelas. Depois que eu faço, ou depois que eu tenho essa noção retirada do texto base, eu vou para o enunciado da questão. E aqui no caso do enunciado da questão, eu tenho um direcionamento para a parte de recuperação de áreas degradadas. Então essa questão é uma questão que está falando sobre a utilização de plantas pioneiras no processo de restauração de áreas degradadas. Então é uma questão que está falando de desequilíbrios ambientais, né? O enunciado é o que me direciona para a alternativa correta. É o enunciado que é a parte mais importante do processo, né? As alternativas, né, me apresentam possibilidades que completam esse enunciado ou que respondem esse enunciado. Cuidado, não façam questões de múltipla escolha julgando se o item está certo ou errado. É claro que algumas vezes dá certo, porque algumas vezes existem erros conceituais, né, gritantes. Mas muitas vezes eu não preciso ter um erro conceitual para não considerar aquela alternativa. Basta ela não estar de acordo com aquilo que foi proposto no enunciado. Beleza? Então vamos lá para a questão e vamos trabalhar com o que ela me movimenta, né, ou movimenta na minha bagunça da cabeça. Plantas pioneiras. Plantas pioneiras estão dentro do contexto de ecologia, num assunto chamado sucessão ecológica. Esse assunto é um assunto interessante porque muita gente esquece que ele existe, né? E ele pode ser incluído em vários contextos da ecologia. O processo de sucessão ecológica é a alteração gradual na estrutura de uma comunidade em um determinado ecossistema ao longo do tempo até que se estabeleça uma condição de equilíbrio. Por isso a gente pode dizer que a sucessão
ecológica é um processo direcional e previsível. Por que ela é direcional e previsível? Porque a sucessão ecológica marca modificações lentas e graduais na estrutura biótica, né, na estrutura viva, a partir de relações entre o vivo e o não vivo, entre a influência que os seres desempenham no ambiente e que o ambiente desempenha sobre os seres, tendendo sempre para uma situação de equilíbrio. Tá? Por isso ela é direcional e previsível. O processo de sucessão ecológica é dividido em fases. Essas fases da sucessão geralmente são esquecidas por vocês. E as fases da sucessão são, tá? A ecese, a primeira fase, a fase em que eu tenho um ambiente inóspito, um ambiente desocupado, um ambiente que é degradado. Essa fase é marcada pela ocupação lenta e inicial exatamente dessas espécies que são chamadas de espécies pioneiras. Plantas pioneiras, organismos pioneiros, né? Algumas bactérias, líquens, né? Gramíneas, briófitas, são organismos que são considerados pioneiros, são os primeiros a ocupar esse local. E com essa ocupação, esses organismos começam a trazer uma vida que antes ali não existia. E esses organismos começam a mudar as condições do meio. E essa mudança nas condições do meio, principalmente quando a gente fala da relação de produtividade, de fornecimento de nutrientes, de fornecimento de alimento, começam a gerar, por exemplo, condições para a entrada de outros organismos, de novos seres, né? Novos seres que passam a ocupar esse ambiente. Dessa maneira, a gente pode sair do estado de ecese e ir para uma fase intermediária, a chamada fase seral ou a fase de série. Nessa fase intermediária, eu tenho maior complexidade do ambiente, eu tenho um maior conjunto de interações, eu tenho uma maior complexidade dos nichos ecológicos que se estabelecem no local. E essa competição que se estabelece entre as espécies marca aquelas que de fato vão permanecer naquele local ou as espécies que vão ser eliminadas, dando espaço para a entrada de novas espécies até que eu consiga definir o estado de equilíbrio, a manutenção da relação de produção energética e consumo energético. Se eu produzo, eu posso consumir. À medida que eu vou consumindo, eu posso ir aumentando a complexidade, né, das relações e aumentando a complexidade em termos de variações, até que eu atinjo o limite, né, dessa produção do ambiente. E quando eu atinjo o limite da produção do ambiente, eu venho para o que eu defino como estado final ou fase final, que é a fase de clímax, que é o equilíbrio. Por isso a gente diz que a sucessão é previsível e direcional. Ela tende ao equilíbrio. Beleza? Vamos lá. Bom, a questão está falando de plantas pioneiras, né? Que são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Então tá lá, ó, galera. As plantas pioneiras são aquelas que colonizam ambientes inóspitos, tá? São pouco exigentes, exigem pouco do ambiente, pois também o ambiente não pode dar muito para elas. São muito resistentes, resistem às condições desfavoráveis desses ambientes inóspitos ou degradados e vivem com pouca água e poucos nutrientes. Então, isso que caracterizam as plantas pioneiras. Bom, o que eu posso pensar sobre um local inóspito e degradado? Esse local inóspito e degradado é um local que recebe iluminação direta. É um local que não tem uma vegetação vasta que protege o solo. É um local que tem o solo exposto, ressecado, né? Devido principalmente às altas temperaturas que se estabelecem. Geralmente o solo é raso, né? Esse solo é raso, as rochas ficam expostas e esse solo raso com rochas expostas acaba dificultando a fixação de plantas. Então não é qualquer coisa, não é qualquer espécie, não é qualquer organismo que consegue se fixar nesse ambiente que é inóspito, né? E dessa forma eu também tenho baixa absorção e fixação hídrica.
é um solo de baixa absorção de água, é um solo que fixa pouco a água, é um solo que não tem tanta disponibilidade de água assim. A água que cai, por exemplo, das chuvas, acaba batendo no solo e como ele é muito raso e não tem componentes vegetais para absorver essa água escorre muito mais do que fica. Se essa água escorre muito mais do que fica, eu acabo não fornecendo isso como um elemento importante para a vida se estabelecer no local. Por isso, a necessidade das plantas pioneiras. As plantas pioneiras, quando se estabelecem nesse local inóspito, entram estabilizando o solo com suas raízes, com suas estruturas de fixação, enriquecem o ambiente de nutrientes, porque essas plantas são organismos produtores, são organismos autotróficos, são organismos que começam a partir da fotossíntese, a gerar um acúmulo de biomassa, de moléculas orgânicas disponíveis, que vão alimentar, que vão enriquecer o ambiente. E, lembrem, esses organismos eventualmente morrem, e quando eles morrem, eles vão ser decompostos, e essa decomposição faz com que os ciclos biogeoquímicos comecem a se tornar cada vez mais intensos dentro desse local, né? Plantas pioneiras também reduzem a insolação e a exposição ao vento, porque começam a crescer criando barreiras, né? Criando barreiras para a entrada da radiação solar e para a passagem, né? Para o deslocamento das massas de ar. E dessa forma, as plantas pioneiras acabam reduzindo a temperatura do local, criando micro-hábitats mais amenos. E, de uma certa forma, elas acabam contribuindo com maior retenção hídrica, pois se elas estabilizam mais o solo, se elas se fixam nesse solo, quando a água cai, bate nessas plantas pioneiras, ela já perde uma parte da força, ela desacelera a sua força de deslocamento, podendo ser mais absorvida, né? mais fixada naquele ambiente, virando assim um elemento disponível para as próximas espécies que ali entrarão. Olha só que sensacional! E aí a gente entende por que o enunciado me diz: essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Porque um ambiente que precisa de restauração ambiental, ele indica um ambiente inóspito, indica um ambiente degradado, né? E essas plantas promovem no solo, olha aí por que eu falo que o enunciado é importante, promovem no solo, não é promovem na atmosfera, não é promovem na água, não é promovem entre elas, é promovem no solo. Então o que elas promovem no solo? Vamos lá. Aumento da incidência de luz solar. Não, a gente viu que as plantas pioneiras formam anteparos, né, que acabam de uma certa forma retendo parte dessa incidência solar. Então as plantas pioneiras geram menor luminosidade e não maior luminosidade. Letra B, maior absorção de água, tá? Na verdade, a maior absorção, desculpa, eu li errado, é letra B do item, diminuição da absorção de água, né? Não. As plantas pioneiras não geram diminuição da absorção de água, elas geram maior absorção de água, porque elas retêm a água com mais eficiência, né? Elas, a partir dos seus sistemas radiculares, elas conseguem puxar a água, mantendo a água no sistema. Então, letra B não tem nada a ver com o que está sendo falado sobre plantas pioneiras. Letra C, né? Estabilização da umidade. Ok. As plantas pioneiras geram uma manutenção hídrica no local. As plantas pioneiras, além de aumentarem a retenção de água, passam a fazer parte do ciclo biogeoquímico dessa molécula, né? Absorvendo a água e permitindo que a água aos poucos seja liberada, né? Na forma de vapor, por meio do processo de evapotranspiração. Então as plantas pioneiras, de uma certa forma, mudam a realidade, né, da umidade local, daquele microambiente que elas estão criando. Então, as plantas pioneiras tendem a estabilizar a umidade. Gostei dessa alternativa, né? Mas deixa eu ver a letra D e a letra E. Letra D, elevação de temperatura. Não, as plantas pioneiras levam a uma diminuição da temperatura por tudo isso que a gente já discutiu. E a letra E, liberação de oxigênio. E aí a galera fala, eita, é essa aqui.
Porque as plantas pioneiras vão fazer o quê? Fotossíntese. E a fotossíntese tem como resultado o gás oxigênio. Então eu vou marcar essa letra E aqui. Claro que não, jovens. Olha só o que eu falei para vocês, a importância de perceber o enunciado, tá? A importância de perceber o enunciado. As plantas pioneiras, por gerarem uma estabilização do solo, por gerarem a penetração com seus sistemas radiculares no solo, aumentam a oxigenação do solo, aumentam a oxigenação, aumentam a retenção de oxigênio no solo e não a sua liberação. Tá? A liberação é para a atmosfera por parte da fotossíntese, ok, até concordo com vocês, mas o enunciado está me direcionando para o solo. Essa questão é muito interessante, porque quem tiver um pouco de insegurança, muitas vezes vai na letra E e não é a letra E, é a letra C, com certeza. Beleza? Bom, vamos entender a relevância e a recorrência desse assunto nas provas do Enem. Né? Na pesquisa que a gente fez aqui, né, no levantamento que foi feito nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, a gente tem essas frequências aqui coletadas. Tá? Ecologia é o assunto de maior recorrência e relevância nas provas do Enem. Tá? E dentro da ecologia eu tenho várias divisões de subtemas, né? Sendo o principal deles a parte de desequilíbrios ambientais. A gente poderia colocar essa questão na parte de desequilíbrios ambientais? Pô, eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que essa questão entra na parte de desequilíbrios ambientais porque a gente está falando da utilização de plantas pioneiras para corrigir uma região impactada. Então isso está dentro de desequilíbrio ambiental, né? Então, apesar da parte de sucessão ecológica, né, ser referente a apenas 3 questões que apareceram nos últimos 10 anos, né, entenda que esse assunto, né, sucessão ecológica, e eu só falo de sucessão porque eu falei de plantas pioneiras, é um assunto que se encaixa perfeitamente na parte de desequilíbrios ambientais. Logo, por mais que ele pareça um assunto que não tem tanta relevância ou que não tem tanta recorrência, sim, ele se encaixa em um assunto de alta relevância, que é a parte de impactos ambientais. Beleza, galera? Entenderam? E outra, questões assim são muito importantes, porque questões assim movimentam a sua cabeça, movimentam os seus conceitos, movimentam informações que muitas vezes ficam ali, sedimentadas. Pô, sucessão ecológica é algo que quase não se fala, quase não se comenta, quase não se conversa, tá? Então, se não fosse essa questão, a gente não teria tido essa oportunidade. Galera, agradeço demais a atenção de vocês, tá? Meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de Biologia do Colégio Único Educacional e fui gentilmente cedido para que a gente pudesse participar desse projeto, um projeto que eu espero fazer parte junto com vocês. Já faço parte junto com uma equipe muito boa, essa equipe da Liga, essa equipe, né, que se você acompanhar, eu tenho certeza que o sucesso vai estar garantido. Valeu, galera, tudo de bom e vem com a gente, que dá Liga.